existe aquela ideia que o SUS demora. Então, e geralmente as pessoas já vão e se contentam ou se conformam com a demora. Mas não precisa ser assim. É possível conseguir decisões rápidas. Então, por vezes, o judiciário vai ser o melhor amigo da pessoa nessa situação, né? Não ficar na fila do SUS, como tanto se fala. O SUS, ele é muito bom. Ele tem diretrizes muito perfeitas. A legislação que envolve é muito completa. Então, ela tem muitos direitos, porém desrespeitados. Então, por isso a necessidade. Teria inúmeros casos aqui para citar de decisões assim que a pessoa demoraria anos esperando e nós conseguimos decisões em poucos dias através do judiciário. Então, a diferença entre esperar a fila do SUS, esperar pela Secretaria da Saúde, enfim, e entrar na justiça é gritante. Assim, a fila é uma, e não é furar a fila, é demonstrar que existe sim a urgência e que deve ser respeitada. Então, é possível conseguir rápido, porque quando entra na justiça a pessoa consegue. Então, obviamente, ali tem erros acontecendo no SUS, na administração, enfim, que fazem com que a pessoa fique ali anos, por vezes, esperando na fila, que não precisa. Olá, seja muito bem-vindo ao podcast O Que Te Move. Nesta segunda temporada você vai ver muito por aqui sobre negócios, Deus, família, espiritualidade e hoje saúde. Eu sou a Paula Cabral, seja muito bem-vindo. Olá, tudo bem? Eu sou a Vanessa, seja muito bem-vindo à nossa segunda temporada do podcast O Que Te Move. É um prazer te ter aqui. Mas antes de mais nada, nós queremos agradecer aos nossos patrocinadores dessa temporada, que são eles: Silva Distribuidora de Sorvetes, Rede Polo, Atacadão do Óleo, CrossFit Capão da Canoa, São Miguel Materiais Elétricos, Bianca Dresch, que é responsável pela nossa maquiagem, Debastiane Nunes, Óticas Rosário, Espaço da Mulher, que faz os nossos cabelos, MS Mídia, Neia Moda Feminina, Imóveis Remax VIP e os apoiadores Cabral Papelaria, Nestor Café e Iso Produtora. É um prazer estarmos aqui na presença da doutora Cláudia Zambuja, especialista em Direito da Saúde. E já vamos começar com a primeira pergunta. Quem é a doutora Cláudia e por que especialização em Direito da Saúde? Então, gurias, é um prazer estar aqui com vocês, estar com todos. E eu sou advogada, sou especialista em Direito da Saúde, como bem falastes, advogo há 17 anos e nos últimos 4 anos eu me especializei na área do Direito da Saúde para que eu pudesse, então, atuar num nicho onde eu percebia a necessidade e a carência das pessoas de informação sobre o direito da saúde. Então, eu via muitas pessoas precisando de medicamentos, tratamentos e muitas vezes, assim, não obtendo seus tratamentos necessários. Inclusive, tive isso na minha vida, na minha família, meus pais com problemas de saúde, minha mãe veio a falecer, inclusive. Então, durante muitos anos, eu presenciei negativas absurdas, tanto de plano de saúde quanto do SUS, e senti ali a necessidade de atuar nessa área. Então, normalmente vem sempre por uma dor, algo que tenha passado, que traz essa necessidade de trazer isso. Exatamente, é um propósito, né? É um propósito. E dentro da tua vivência, então, com os teus familiares e com os teus clientes, muitos são os casos, né, que tu acompanha, que a gente acompanha também pelo Instagram, e como que tu lida emocionalmente com tantos casos difíceis? Não tem como não se apegar, como não sentir. Né? Atuar na área do direito da saúde é muito diferente de qualquer outra área, então não existe como não se envolver com o caso. Tu percebe que tem uma pessoa ali precisando de algo, muitas vezes vital, então a atuação tem que ser, obviamente, além de ter o profissional, tem também o emocional, então não tem como não se envolver, mas não dá nem muito tempo de pensar nisso. Então a gente primeiro atua, eu sei que enquanto eu estou ali sentindo, é porque tem alguém precisando do meu trabalho, precisando daquilo muitas vezes até para seguir, para sobreviver. Então, embora a gente sinta, a gente tenha o emocional ali envolvido, a atuação tem que ser muito rápida, né? A gente tem que pensar no profissional em primeiro lugar. E quando a gente fala em direito da saúde, existem várias situações em que as pessoas não sabem que elas têm aquele direito sobre alguma coisa. Onde tu atua nisso? Exatamente. As negativas, como eu falei, então elas acontecem infelizmente o tempo todo, assim, por irresponsabilidade de muitas, seja do SUS ou de planos de saúde, né? Então, as pessoas recebem negativas e, por vezes, acreditam que precisam se contentar com aquilo, né? Um dos exemplos maiores, assim, que eu recebo não está no rol da ANS, ou seja, Agência Nacional de Saúde. Tem um rol que diz,
O plano de saúde, por exemplo, tem que fornecer A, B e C. E aí a pessoa precisa do D. O médico prescreveu aquilo. E aí o plano de saúde vai dizer, não está no rol. E a pessoa acredita, muitas vezes entende que não tem direito, então ou tenta pagar, ou não faz, ou fica esperando pelo SUS. Então se contenta achando que aquilo está correto, mas essa negativa não está certa. Não estar no rol não é jamais motivo para uma negativa. Isso é muito importante falarmos para que as pessoas entendam. Sim. Até nós temos uma pergunta aqui, qual é o direito mais desconhecido dos pacientes hoje? Tem algum específico? Eu reforçaria essa questão assim, do rol da ANS. Então, existe esse rol onde ele não é taxativo. Né? Inclusive, teve uma decisão recente do STF a respeito disso. Então, esse rol ele é exemplificativo. Então, para a doença X, existe o tratamento A, B e C, mas não quer dizer que o C, o D e o E não sejam necessários, desde que, obviamente, comprovada a sua eficácia. Então, quem determina o procedimento que o paciente precisa, o tratamento, é o médico. O relatório médico, ele é soberano. Então, se o médico entender que o paciente precisa de um tratamento, enfim, algum tratamento que, obviamente, não nada experimental, mas enfim, um tratamento que exista e que não está no rol, a pessoa sim terá direito a fazer. O plano de saúde tem que cobrir aquilo dali. É muito importante isso aí. A gente percebe hoje que existem muitas alterações nos planos de saúde, né? Eu tenho um plano de saúde de uma empresa bem conhecida há mais de 20 anos e no decorrer dos anos eles foram fazendo as reduções necessárias, né? Conforme eles entendem que sejam necessárias, e quem sai muitas vezes prejudicado é o usuário do plano de saúde. E existe alguma... o plano pode negar algum tratamento, algum procedimento, ou tem alguma forma de nós conseguirmos reverter essa situação? Quando principalmente é um tratamento urgente, né? Isso. Sim, os planos costumam negar muitas coisas, né? Porém, se o médico prescreveu, se a pessoa realmente precisa, se existe um relatório médico determinando aquele tratamento, ou seja, o médico, obviamente, é responsável pelo que ele prescreve. Então, ele sabe que aquele tratamento existe e que ele é bom para o seu paciente. Portanto, se ali está, se foi determinado e prescrito pelo médico, sim, o plano tem a obrigação de cumprir. Caso haja negativa, então, administrativa, que não é raro acontecer, a pessoa precisa urgentemente recorrer ao judiciário. Então, muitas vezes, uma liminar, ou seja, uma decisão rápida, urgente, consegue resolver o problema. Então, se o plano nega, o judiciário pode determinar que seja cumprido imediatamente. É isso aí. Então, simplesmente não aceitar aquilo como uma verdade absoluta e procurar os seus direitos, porque sempre existe alguma forma de nós conseguirmos reverter essa situação, então. Perfeito. Por isso que eu falo tanto no meu Instagram a respeito do direito da saúde, assim, eu sou às vezes repetitiva nos vídeos, porém é necessário dar esse recado para que as pessoas entendam, porque já vi muitas e muitas vezes as pessoas desistirem, né? De desistirem de buscar tratamento, ou ficam tentando muitas vezes até fazer uma vaquinha, alguma coisa, juntar o dinheiro, coisa que numa decisão rápida conseguem, né? Então, às vezes é um tratamento caríssimo, então aquela vaquinha vai demorar muito tempo para obter aquele valor. Sim. Então, às vezes, tu entra com uma ação e consegue muito mais rápido, né? E quanto tempo normalmente, eu não sei se seria a tua pergunta, Paula, quanto tempo normalmente demora esse procedimento, assim, na questão... estou precisando daquele momento ali e o tratamento tem que ser rápido. O papel do advogado também consegue ser rápido nesse instante? É uma junção de esforços, né? Então, o que precisamos ter para mostrar ao juiz a necessidade da agilidade naquela resposta? Mostrar um relatório médico bem fundamentado. Sim. Então, nós vamos precisar que o médico forneça esse documento bem redigido, bem elaborado, mostrando a necessidade e a urgência. Tá? Então, também o nosso trabalho aqui no escritório também é ajudar na obtenção desse documento, conversar com o médico, explicar, porque por vezes eles na correria fazem um documento mais rápido, então a gente orienta, ajuda, enfim, diligencia nesse sentido para que consigamos um documento bem embasado. Sim, e com ele entramos pedindo uma liminar, ou seja, uma decisão urgente, uma tutela de urgência, né? Uma decisão rápida para que o juiz olhe aquele processo e veja, não, eu preciso conceder logo porque a necessidade dessa pessoa é urgente. Então, pode ser muitas vezes em poucas horas nós já conseguimos decisões. É isso que eu ia perguntar, se eram dias, meses, porque urgente para um é diferente. A saúde, né? A saúde, ela é urgente, não espera. Muitas vezes é algo realmente que precisa de uma resposta imediata. E quem tem a doença grave tem prioridade?
Tem. Existe o rol de doenças graves, né, que concede, inclusive, não só prioridade no judiciário, como tantos outros direitos, né, para as pessoas que estão no rol das doenças graves, como câncer, HIV, esclerose múltipla, Parkinson, várias doenças que estão ali elencadas. Então, a pessoa, além de ter prioridade no judiciário, consegue, então, decisões ainda mais rápidas. Também tem outros tantos direitos, como isenção de imposto de renda, liberação de fundo de garantia. Tem vários direitos garantidos para quem tem doenças graves. Bem importante, né? Importante. Esse mês de abril, nós lembramos, né? Celebramos o Dia da Saúde, né? Foi ontem, dia 7. Internacional, né? Nós estamos gravando, então, além de física, né? Mental, espiritual, né? Estamos hoje aqui falando sobre o judiciário. Também tivemos a conscientização do autismo, né? Eu gostaria de entrar um pouquinho também nesse tema, fugindo agora, me veio bastante, como é que tem chegado casos para vocês, aonde pode deixar uma mensagem aí para a mãe, porque a gente veja tantas discussões, né, pedidos que tenha mais apoio, tanto no âmbito escolar também, né, no âmbito de tratamentos com fisioterapeutas, TOs. Tem um recadinho aí para as mães, para os pais que estão nos assistindo também. Sim. Com toda certeza, elas precisam entender que, obviamente, seus direitos devem ser respeitados. Então, as terapias são, sim, dever tanto do SUS quanto do plano de saúde. Então, não podem ficar, a criança não poderá ficar sem uma fisioterapia, sem psicólogo, sem TO. Ela necessita de diversos, conforme o médico assim prescrever, né, diversas terapias, e essas precisam ser fornecidas pelo município, pelo plano de saúde. Então, os direitos devem ser muito bem respeitados, com toda certeza, com total prioridade. E aí que faz a diferença, então, um bom advogado. Exatamente. Entrando nessa área também da questão dos medicamentos, né, que tanto se fala hoje, das vaquinhas online, essas medicações caríssimas, né, tratamentos também. Como é que se faz, no caso, para tentar conseguir de forma gratuita, né, essas medicações ou esse tratamento, porque isso muitas vezes, né, acometido, eu digo que, né, por pessoas, por famílias, né, com condições normais, né, porque essas medicações, né, medicações de milhões, assim, então isso a gente entende que já foram feitos pedidos, né, e já foi levado ao Supremo, né, enfim, muitas vezes negado. Como é que tu enxergas isso hoje dentro do teu trabalho? Porque me dói, né? Eu considero assim, é doloroso para um pai, para uma mãe, uma medicação de 17, 18, 20 milhões de reais, Nossa. Que nem nós temos no caso aqui em Capão da Canoa, Sim. Né? E a gente sabe que é algo que não pode esperar, porque tem um tempo de tratamento. Como é que é visto isso por ti? É desesperador, né? São situações, assim, realmente são medicamentos, muitos de milhões, como bem falaste, outros tantos também que não são tanto, mas Sim. também caros para uma pessoa, medicações de 100 mil reais. Não raro, por exemplo, pacientes com câncer necessitam de medicações desses valores, assim, 100 mil reais ao mês ou até mais. Então, né, as pessoas não conseguem arcar com esses valores, né? E nós tivemos ano passado uma decisão muito desfavorável nesse aspecto, né, do fornecimento de medicações pelo SUS, por exemplo, de medicações que não estão no rol do SUS, né, que o STF fez requisitos muito altos para que essas medicações sejam fornecidas, dificultou muito o acesso. Então, foi uma decisão extremamente, eu considerei ela absurda, assim, realmente tem deixado algumas pessoas sem medicamentos necessários, né? Então, mas assim, a pessoa tem que ter, vai ter a prescrição médica, vai ter o relatório, vai ter a indicação da urgência e é buscar o judiciário para tentar uma decisão positiva, porque esperar pela via administrativa vai ser demorado e muitas vezes até quase inoperante, não adianta ficar esperando. Então tem que buscar o judiciário, há uma chance, então tem que entender isso. Exatamente. E a pessoa sempre precisa de advogado ou há caminhos mais simples? Via de regra precisa, porque vai ter que recorrer ao judiciário. Existem formas administrativas, porém pouco eficazes. Então é necessário sim que cada um já tenha seu advogado de confiança, conheça algum advogado especialista no direito da saúde, que também faz diferença a questão da especialidade.
são muitas nuances, muitas regras diferenciadas do direito geral. Então, assim, é importante que se conheça alguns caminhos, alguns atalhos que a gente consegue obter. Então, as pessoas precisam entender que é necessário, uma situação que, por vezes, precisa, sim, ter um advogado para ajudar nessa parte, porque não dá tempo, muitas vezes. Nesse teu caminhar aí de estudos, tu estás há quanto tempo? Estou há 4 anos no direito da saúde, estou terminando MBA, já me especializei na área, estudo dia e noite, eu acho que é quase um hobby, assim, eu gosto da área. Eu acompanho bem, né? Agora eu vou falar Te que encontrou nessa área, Claudinha. A conversa já está aí desenrolada, então a doutora Cláudia Zambuja é minha amigona, né? Nós temos uma vida aí toda juntas também, participou de momentos muito especiais da minha família, e eu sei o quanto ela se dedica e o quanto ela é atenciosa, né? Porque às vezes tu ter acesso com um advogado é muito difícil, né? E a gente fica feliz em ouvir de clientes até também que tiveram, né, muitos êxitos e o carinho, né, que ela tem com todos os seus clientes. E o escritório também, né? Porque é uma equipe, né? Com certeza, somos uma equipe aqui, todo mundo alinhado, todo mundo no mesmo objetivo. Sim. Então, a gente sabe que a atuação do direito à saúde ela é diferenciada, porque a gente lida com um emocional ali muito forte. Então, a gente tem que ter um carinho diferente pelo cliente, ali, uma atenção, um cuidado, uma cautela em dar notícias, em conversar, explicar, porque a situação é muito urgente, né? Então... E aqui no teu escritório é somente na área da saúde, ou vocês também atuam em outras áreas? Atuamos em outras áreas. Sim, atuamos direito civil, trabalhista, família, enfim, várias áreas, temos especialidades. Saúde atua. É o propósito. O propósito. E aí vem a pergunta de todos os podcasts, o que te move então a ser advogada especialista na área da saúde? Saber a diferença que isso vai causar na vida dos meus clientes, na vida de tantas pessoas, como eu já consegui causar na vida do meu pai e da minha mãe, que foram meus principais clientes na área de direito à saúde. Então eu consegui, através deles, obter decisões que foram muito necessárias, e eu senti, enquanto familiar, exatamente assim, a urgência dessa situação. Então, assim como eu fiz com eles, eu quero que outros familiares, outras pessoas também tenham aquele alívio, tenham aquela garantia, aquela saúde, aquela vida fornecida através do direito, que é possível, sim, isso no direito à saúde. Então, isso me move dia e noite. Sabe que a gente percebe, doutora Cláudia, ou Claudinha, né, dos mais íntimos, que há uma virada de chave na vida da pessoa quando ela descobre realmente o propósito dela. É lindo de se ver, é lindo, a pessoa se torna radiante, porque a beleza que vem de dentro para fora, né? É algo assim que muitas vezes a gente não consegue perceber, mas quem está de fora consegue entender o processo, né? Como se a borboleta saísse de dentro do casulo. Então, hoje, falar do direito da saúde, que é um tema que ele é pesado, né? Um tema normalmente que as pessoas vêm te procurar numa dor, num sofrimento, em algo que tem que realmente salvar a vida de um pai, de uma mãe, de um filho, né? E precisa ter essa leveza. E hoje, ao entrar aqui no teu escritório, eu senti essa leveza, né? Hoje, se realmente nós precisássemos desse direito que em algum momento iremos precisar, temos plano de saúde, né? Utilizamos muitas vezes a nossa saúde de uma forma pública, privada, seja ela qual for, e em algum momento a gente vai necessitar. E o que acontece, né, que eu tenho percebido, que nós estamos acostumados a olhar para aquilo ali, realmente não aceita. E tem acontecido muito na nossa cidade, de diversos médicos profissionais estarem descredenciando dos planos de saúde. Como é que tu enxergas isso? É preocupante, né? Porque geralmente as pessoas têm plano de saúde, pagam e não pagam barato, para que no momento que precisa tem que ter aquela assistência e tem que ter médicos na região, correto, né? Então, sim, isso é muito preocupante. Vários planos de saúde estão com esse problema, né? Planos caríssimos. Caríssimos. Então, realmente é uma questão muito preocupante, né? É um problema muito sério. A pessoa tem que escolher. Então, hoje, quando a pessoa vai contratar um plano de saúde, tem que conversar, tem que entender, além de ler o contrato, saber exatamente qual a sua cobertura, conhecer a assistência na sua região, né? E esse trabalho de assessoria também na contratação de plano de saúde pode ser feito junto com um advogado, no caso,
contratei, vim, fiz uma consulta jurídica, vou contratar um plano de saúde, preciso escolher qual o melhor plano. Consigo vir aqui no teu escritório para conversar contigo antes da contratação? Claro, claro, com certeza, até porque, obviamente, vamos olhar o contrato, vamos olhar a cobertura, entender qual a necessidade da pessoa, enfim, se já existe alguma doença pré-existente ou não, até como preencher ali na contratação do plano de saúde, que é fundamental, faz muita diferença na hora da contratação o preenchimento do questionário, né, que eles fazem. Então, toda essa situação, essa assessoria pode sim um advogado, nós ajudamos aqui e sabemos exatamente quais são os planos que têm maiores problemas, enfim, podemos auxiliar nessa parte. Para evitar uma dor de cabeça, né, doutora Cláudia? Procure o escritório aqui da doutora para a gente poder evitar esse tipo de situação depois, porque na hora do calor tu acaba escolhendo um plano de saúde e depois tu vai ver que não era tudo aquilo que te venderam, né? Então, para evitar a dor de cabeça futura, a assessoria jurídica, ela é muito importante. Exatamente, por vezes, assim, vou abrir um parêntese aqui, se possível for. Claro. Semana passada ainda atendi uma cliente que tem um plano de saúde há muito tempo, enfim, funcionária pública, tem um plano relacionado ao funcionalismo, e tem uma doença grave, que está lá no rol das doenças graves, que é a esclerose múltipla, e o médico ainda orientou, esse teu plano não vai te dar direito à medicação que tu precisa, contrata um novo. Então, o que ela fez? Contratou um novo plano de saúde, tendo uma doença pré-existente, ou seja, o plano dá uma carência de 2 anos, então ela esperaria pelo plano novo, que seria o melhor, segundo o médico, 2 anos para conseguir a medicação. Sendo que é só entrar na justiça e conseguir pelo plano que ela já tem há muitos anos. Então, assim, às vezes informações erradas até por parte de profissionais, enfim, então cada um no seu quadrado. É importante conversar com o advogado e entender como pode ser feito. Então, essa cliente, por sorte, esteve aqui, conversou e entendeu que ela pode sim conseguir a medicação que ela precisa. E a gente já falou aqui bastante do SUS também, mas eu acho importante ponderar algum ponto específico para quem está nos assistindo, porque a gente sabe, né, que é o sistema maior, né, da nossa sociedade, do nosso país, e às vezes tem algum ponto aí que tu sabe, que tu pode deixar aí de uma mensagem para quem está nos assistindo, o quanto é bom, o quanto pode ser melhor, o que um advogado ou sem um advogado, a pessoa que tem o SUS, o primeiro passo que ela pode, né, ter diante de um diagnóstico, de alguma coisa assim importante para ela, né, sabendo de como é no nosso país, né, esse sistema. Existe aquela ideia que o SUS demora, então, e geralmente as pessoas já vão e se contentam ou se conformam com a demora, mas não precisa ser assim. É possível conseguir decisões rápidas, então, por vezes o judiciário vai ser o melhor amigo da pessoa nessa situação, né? Não ficar na fila do SUS, como tanto se fala. O SUS, ele é muito bom, ele tem diretrizes muito perfeitas, a legislação que envolve é muito completa. Então, ela tem muitos direitos, porém desrespeitados. Então, por isso a necessidade, teria inúmeros casos aqui para citar de decisões assim que a pessoa demoraria anos esperando e nós conseguimos decisões em poucos dias através do judiciário. Então, a diferença entre esperar a fila do SUS, esperar pela Secretaria da Saúde, enfim, e entrar na justiça é gritante. Assim, a fila é e não é furar a fila, é demonstrar que existe sim a urgência e que deve ser respeitada. Então, é possível conseguir rápido, porque quando entra na justiça a pessoa consegue. Então, obviamente, ali tem erros acontecendo no SUS, na administração, enfim, que fazem com que a pessoa fique ali anos, por vezes, esperando na fila, que não precisa. Então, né, fica um recado aí de uma doutora especialista que está cada vez mais se aprimorando, né, da nossa cidade de Capão da Canoa. Atende o Brasil todo? Atendo através, tem o Instagram, que eu faço faço o direito digital, atuo ali, tenho clientes no país inteiro. Olha que bênção, né, termos aqui em nossa cidade. E a nossa pergunta final aí, Vanessa? Nós queremos saber, nós estamos num momento, eu e a Paula, conversando muito sobre o movimento wellness, né, que é a integração saúde, mente e corpo, né, e nós queremos saber de que forma isso atua dentro dessa área em que tu escolheste para a tua vida.
Pessoal. Vida pessoal. Eu sei, né, alguns movimentos que ela faz. Então, estávamos até falando sobre isso antes, né? Algumas mudanças positivas, mas eu acho que realmente integrar tudo, direito, né? Integrar o trabalho com a família estar bem, as questões pessoais refletem em todas as nossas áreas da vida, né? Então eu tenho sentido, neste meu momento eu tenho sentido muito, como falávamos antes, isso se exterioriza. Então na minha vida isso tem acontecido, graças a Deus, positivamente, boas mudanças. E que a gente coma bem, faça exercício físico, esteja com pessoas, né, que nos apoiam, que nos incentivam e que a gente procure e precise da saúde, né, realmente quando for muito necessário, mas que se a nossa mente, o nosso corpo estiver em movimento, né, a gente reduz, né, já tem os números cientificamente comprovados, né, como isso reduz a chance de tantas doenças graves que estão com certeza, por aí, com né? certeza. Por isso é fundamental buscar o máximo de qualidade de vida, né? Não ficar parado. Algumas considerações finais? Acho que é muito interessante falarmos sempre sobre direito à saúde, como eu falei antes, assim, eu busco ser até repetitiva para frisar, para que as pessoas entendam, e é um assunto que a gente nunca sabe quando vai precisar, pode acontecer uma urgência com qualquer pessoa a qualquer momento. Então é um assunto que eu sugiro a todos que busquem informações, que sigam a minha página no Instagram e que procurem ter sempre profissionais de confiança, porque nunca se sabe, infelizmente, quando vamos precisar. Então é importante que tenhamos esse conhecimento e saber para onde buscar os nossos direitos e jamais se contentar com uma negativa, com algo que diga que a tua saúde vai ficar esperando. A saúde não pode esperar. Maravilha. E hoje, assim, a pessoa que está nos assistindo tem alguma relação referente à questão da área do direito da saúde? Como ela faz para te encontrar? Pode me encontrar no @advclaudiaazambuja, que é a minha página no Instagram, onde eu consigo dar atenção a quem precisar. E o escritório está aqui na Avenida Paraguaçu. Número 1822, sala 03, próximo, em cima da papelaria Cabral, loja Cabral. Estou bem de vizinha. Tá ótima de vizinha. Ai, foi um prazer, então, amiga, doutora, especialista, né? Eu acredito que a gente vai levar muita informação para quem, né, nos assistir, chegar aí em tantos lugares e pessoas, né, pelo YouTube, pelo Spotify, que tenha muito sucesso, que a gente seja muito abençoado com a nossa saúde, os nossos clientes, os nossos amigos, os nossos colaboradores, né, e que quando for necessário, a gente saiba, então, que o judiciário está aí, né, e tenhamos pessoas de confiança e profissionais competentes para nos ajudar. Gratidão. Não aceitar sempre com uma verdade absoluta, né? Sempre tem uma forma de procurarmos os nossos direitos. Exatamente. Muito obrigada. Estou muito feliz de ter participado aqui com vocês. O Kit Move, então, já segue a nossa página, o Kit Move, no YouTube, no Instagram, e estamos aí, então, em movimento, levando sempre assuntos e interesses da nossa vida pessoal e profissional para vocês. Até o próximo episódio. Até a próxima.